nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde te pedimos, iluminar e nos guiar neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for. Provai e vede. História de hoje: desejo atendido. Uma das nossas igrejas tinha a necessidade de ter um templo. Fazia 8 anos que eles estavam alugando e se reuniam num lugar muito pequeno. Estou falando da igreja de Vila Mercedes Oeste. Decidimos fazer uma campanha de evangelismo. Levamos o projeto de jovens 1 ano em missão, levamos colportores, armamos tendas evangelísticas, mas ainda não tínhamos um templo onde reunir as pessoas. Foi então que colocamos um terreno que tínhamos à venda neste lugar. Um terreno que estava sendo difícil de vender pelas suas condições. Quando conseguimos vender o terreno, utilizamos o dinheiro para comprar outro terreno num lugar bem localizado para construir o futuro templo. Porém, ainda assim não tínhamos todos os recursos. Mas, através das ofertas de toda a divisão sul-americana, da União Argentina e também das ofertas da Missão Centro-Oeste Argentina e das ofertas da Missão Global,
pudemos reunir a outra parte para poder começar a construção de um templo para a Vila Mercedes. E fomos avançando na construção do templo, a parte de alvenaria, até colocarmos o teto. Mas devido à crise econômica do país, o dinheiro que tínhamos para receber não era suficiente naquele momento para terminar o templo, tal como havíamos planejado. Na segunda-feira, quando voltamos à sede aqui no escritório, uma irmã da localidade de Merlo, em São Luís, nos ligou, a irmã Mirta Meireles de Richter, para nos dizer que a sua mãe, antes de morrer, havia doado uma propriedade à sua casa para que pudesse ser utilizada na construção de templos. A grande surpresa e alegria, a gratidão que tivemos a Deus, foi que o dinheiro que recebemos da doação da irmã Mirta foi exatamente o que a missão precisava para terminar a construção total do Templo de Vila Mercedes Oeste. Hoje, a igreja já está inaugurada. Os irmãos se reúnem cada sábado e é um lugar de serviço à comunidade e de adoração a Deus. A Bíblia diz: "Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor." Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esta herança da irmã Mirta foi transformada em um templo para pregar o Evangelho. Na União Argentina, pela graça de Deus, temos muitos projetos de compra de terrenos e construção de igrejas, os quais temos o privilégio de contribuir para transformá-los em lugares de adoração ao nosso bom Deus. Entre tantos projetos, destacamos a construção de igrejas na região de Buenos Aires, na localidade de Punta Alta. Também em Vila Celina e na cidade de Luján. Na província de San Juan, na Vila Krause, na província de Salta, na localidade de Joaquim V. Gonzalez, e também em Salta capital. Eu quero lhe fazer um convite para que também os seus recursos e os meus recursos possam ser utilizados para o avanço da obra e para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhes convido a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm depressa batalhai, e contra os inimigos e sair a combater, a nossa fé vitória ao mundo irá vencer. Fé à vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé à vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória a todos traz a paz. Fé à vitória, sim,
Olá, bom dia, feliz sábado. Deus seja louvado por sua presença aqui nesse momento de adoração, de louvor e glória ao nome santo e poderoso do nosso Deus. Você é bem-vindo a esse momento na qual nós vamos juntos abrir a palavra, meditar nela e crescermos pelo poder transformador das Escrituras Sagradas. Obrigado por sua presença aqui nesse momento. Deus seja louvado porque você separou um momento nesse dia de sábado para o buscar de todo o coração. Nós vamos refletir, a partir de agora, sobre um livro muito especial na Bíblia. E o tema da mensagem de hoje é Lições do livro de Romanos. Para tanto, quero convidar você para abrir esse livro lá em Romanos capítulo 1, versículo 1. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. E eu vou pedir que você mantenha esse livro aberto ao longo da mensagem, porque faremos algumas leituras. Antes mesmo da leitura do texto bíblico, quero te convidar para uma oração. Querido Deus, obrigado porque nesse momento teus filhos se reúnem virtualmente para buscar a tua palavra, para te conhecer, para entender os teus propósitos para nossas vidas. Conduza-nos, inspire-nos, ilumine-nos, para que possamos entender qual é a tua santa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Use teu servo, que eu seja um instrumento em tuas mãos e que a tua palavra encontre morada em nosso coração e que não sejamos somente teóricos, idealistas, mas também praticantes das verdades aprendidas. Oro a Deus em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quem escreve o livro? Apóstolo Paulo. E ele escreve considerando que ele foi chamado para ser apóstolo. E ele diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho significa boas novas. E Paulo se via como evangelista, como apóstolo, porque ele teve um encontro com Cristo. E por esse encontro pessoal com Cristo, Paulo sempre se considerou um apóstolo. E para quem Paulo escreve esse livro, que tem o nome de Romanos? O verso 7 responde, diz assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui no verso 7, Paulo descreve que foi escrito para todos os amados irmãos de Deus que se encontravam em Roma. E eles eram chamados para ser santos. E Paulo deseja paz, Paulo deseja que eles tenham paz e que eles tenham a graça de Deus, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Você pode ver nessa imagem aí, o ponto de partida de Paulo saindo ali de Atenas e indo até Roma, uma de suas viagens. E Paulo, ele tinha um sonho de ir até Roma para pregar, para manifestar o poder de Deus ali, naquele grande centro do Império Romano. Alguns temas permeiam o livro de Romanos. Talvez o que mais se destaque seja o tema da justificação pela fé. Esse tema subsidiou o conhecimento de Martinho Lutero ao escrever as 95 teses, e no dia 31 de outubro do ano de 1517 ele afixou na porta da Basílica de Wittenberg 95 teses sobre a justificação pela fé. E o livro de Romanos apresenta essas razões pelas quais o ser humano pode ser justificado pela fé. E nós vamos estudar algumas passagens que nos ajudam a compreender a base bíblica, não somente da justificação pela fé, mas muitos outros textos do livro de Romanos que nós já conhecemos até de cor, mas que tantas vezes utilizamos fora do contexto. Hoje vamos conhecer
dentro do contexto intencional pretendido pelo autor. E agora nós vamos ver aqui a passagem, o que é a justificação pela fé. Dias atrás eu fiz a prova do Bom de Bíblia da TV Novo Tempo, e quando pedi uma passagem sobre a justificação pela fé, eu não lembrava. E Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção é ser perdoado e absorvido por Deus de todos os seus pecados. E por meio da fé você pode agora voltar a ter paz com Deus. E o intermediador é Jesus Cristo. Paulo sempre está relacionando o poder de Deus e a intervenção de Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé nós encontramos em Romanos 5, verso 1. Qual a necessidade de sermos justificados pela fé? Romanos 3, 23 justifica: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que eu preciso ser justificado pela fé? Porque todos nós pecamos. Davi disse: nu nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Pecado não são apenas atos. Pecado é também uma condição da natureza humana. Não é que um bebê nasça pecando, mas ele nasceu numa natureza que tende, que faz ele desejar o pecado. Então, o pecado não é somente atos, senão uma condição que nos encontramos. Tem uma palavra no grego chamada katargeon, significa tornar nulo e sem efeito. E o fato de sermos justificados pela fé torna alguma coisa sem efeito? Paulo fez essa pergunta de uma forma retórica. Se encontra lá em Romanos 3,31. Vamos ler. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Pelo fato de sermos justificados pela fé, não significa que a lei moral de Deus perdeu seu valor. Pelo contrário, confirma-se a lei. Paulo ele não dá margens para absolvição, para abolição da lei de Deus, senão ele confirma, ele enaltece o poder da lei de Deus. Um outro tema que percorre o livro de Romanos, além da justificação pela fé, é a santificação pela fé. Você vai encontrar no capítulo 6, 7 e 8. A santificação é o processo na qual a pessoa que nasceu em Cristo busca a Cristo, dá passos largos em direção a Ele, e Deus vem nessa direção para polir a nossa natureza e tirar essa natureza de pecado que temos. Polir para que não tenhamos mais o pecado em nós. E quando nós vamos estudando o capítulo 6, encontramos por que a morte para o pecado, ela gera uma ressurreição para uma nova vida. Vamos entender o porquê? Romanos 6, verso 2 vai justificar. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Logo, precisamos morrer para o pecado. Não podemos desejar o pecado, ir na direção, mas precisamos morrer do pecado. Morrer da condição pecaminosa. Então não podemos viver pecando. Deus ama o pecador, mas Deus não suporta o pecado. Paulo discorre sobre isso. Uma vida cristã precisa ser uma vida na qual nós fugimos do pecado, distanciamos da natureza pecaminosa. E a libertação da escravidão, da lei e do pecado. Como é que nós podemos ser livres dessa escravidão que nos encontramos? Romanos 6, 23, um verso tão conhecido, explica como que nós podemos ser livres da escravidão e do pecado. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como podemos ser livres da escravidão e do pecado? Com o dom precioso de Cristo Jesus. Esse dom, ele é gratuito. E esse dom, ele vai cobrir toda uma vida de escravidão,
da lei e do pecado. Nós não tínhamos condição de pagar esse preço. Deus concedeu gratuitamente. Por meio de quem? Por meio da vida e do sacrifício de Cristo Jesus. No entanto, nessa vida de santificação, Paulo reconhece que há um conflito entre a carne e o espírito. Vejamos no capítulo 7, o verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Em nosso DNA temos as características genéticas que nascemos e com ela uma tendência para o pecado, uma tendência para o mal, pela qual precisamos lutar todos os dias. E se lutarmos sozinhos, não somos capazes de vencer. Quando Paulo diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, isso não é uma justificativa para viver deliberadamente no pecado. É simplesmente um reconhecimento da sua própria condição. E quando vemos que o pecado, ele vai nos afastando de Deus, só Jesus é o antídoto contra essa condição terrível. Jesus é quem nos traz a libertação. João 8:36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E prosseguindo ainda nosso estudo sobre o livro de Romanos, mais um grupo de capítulos que vai do 9 até o 11, vai discorrer sobre a eleição de Israel. Quando nós estudamos o fato de Deus ter escolhido Israel, tinha condições, as promessas eram condicionais. Quando Israel não cumpre as condições, Deus o rejeita de uma forma exclusivista. E por que houve essa rejeição? Vamos ver? O livro de Romanos justifica o porquê. Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por que eles foram rejeitados? Porque perderam a fé. Porque perderam a fé porque deixaram de ouvir pregações. Uma vez sem fé, sabemos que é impossível agradar a Deus. E o povo de Israel caiu na idolatria. Caiu na subserviência do pecado. Caiu na redundância em buscar outras formas de ser felizes sem Deus. Então, é pela fé que nós podemos nos achegar a Deus. A falta de fé causou a rejeição. E por falta de fé, muitos estão abandonando os caminhos de Deus. E nessa manhã, Deus nos convida para renovarmos nossos votos de fé. E o primeiro passo para obter mais fé é conhecendo, é ouvindo a mensagem pregada da palavra de Cristo, pura e simples. No entanto, nós precisamos ser não somente ouvintes, conhecedores, mas praticantes. O que são os praticantes? São aqueles que vivem tudo aquilo que já conhecem. Eis o grande desafio de todos os cristãos. E a parte final do livro de Romanos vai apresentar a aplicação prática da doutrina da justificação pela fé. Do capítulo 12 ao capítulo 15, há algumas dicas que Paulo apresenta para os romanos como eles poderiam ser cristãos fidedignos, cristãos coerentes, cristãos que falavam e também viviam. A primeira coisa que Paulo ele vai suplicar que os romanos façam está no capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo convida cada cristão para que faça um auto-sacrifício por meio do seu próprio corpo. O seu próprio corpo tem que ser um sacrifício morto, machucado? Não, um sacrifício vivo. Lá em 1 Coríntios 6,19 ele pergunta: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, mas não pertenceis a vós?
E aqui ele conclui: esse sacrifício precisa ser santo e agradável a Deus. E não é um culto emocional, um culto de gritaria, um culto de sensações. Não. Aqui ele encerra dizendo no verso 1, um culto racional. O que é algo racional? É algo inteligível, é algo que se compreende, que você vai estudando e vai entendendo. Vai entendendo porque tem sentido, porque tem uma linha de raciocínio e principalmente porque tem um amparo nas Escrituras Sagradas. Paulo não chama ninguém para viver uma fé baseada nas sensações, apenas nas percepções, apenas na euforia, apenas pelo que se ouve, pelo que se vê, senão pelo que se estuda, pelo que se esquadrinha, pelo que se pesquisa, pelo que se submete à vontade de Deus à nossa vida. Um outro convite de Paulo para os seus irmãos de Roma é que o cristão, ele é um membro, o cristão como membro da igreja. Eu quero te convidar para ler agora o verso 3 do capítulo 12. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está ensinando o princípio da simplicidade, da humildade. Não era para ninguém pensar mais do que deveria a respeito de si mesmo, mas dar prioridade para os outros, reconhecer superioridade nos outros. Tem pessoas que quando vai dialogar com outros, ele tem um olhar assim, ó, de cima para baixo, de menosprezo. Quem é essa pessoa aí para vir falar comigo? Eu não tenho tempo para você não. Mas quando chega pessoas de fora, de outros lugares, autoridades, ele vai ali e rasga uma seda. Então Paulo está dizendo é que não devemos pensar nem mais e também nem menos. A síndrome da inferioridade é terrível. Ah, porque eu sou um coitadinho, porque eu não tive oportunidades, porque ele está acima de mim, eu não tenho nem coragem de falar com ele. Paulo ele nos chama para unidade e para igualdade. E por meio de Cristo nós podemos ter e alcançar a mesma graça. O mesmo perdão que está acessível para você é o mesmo que está acessível para mim. A nossa natureza pecaminosa é a mesma. Logo, de igual forma, precisamos nos submeter à vontade de Deus. Então o cristão ele é um membro da igreja e por ser um membro da igreja ele precisa também ir à igreja. Faz parte do crescimento espiritual. E eu queria te fazer um desafio. Vá à igreja. Vá à casa do Senhor. Ah, mas é arriscado? Mas tem tanto lugar arriscado, só de sair de casa já é um risco. Tem gente que vai no banco, vai no supermercado, vai na feira, vai na casa lotérica. Todos esses lugares aí têm seus riscos potenciais. A igreja é a casa do Senhor. É a casa do Pai. Vamos congregar juntos. Você vai ser abençoado. Você vai receber bênçãos exclusivas. Eu te desafio a voltar a congregar. Até mesmo para que a sua fé se fortaleça mais. Dentro das possibilidades, faça esse esforço. E Deus contemplará aquilo que você pode alcançar, mas não tem conseguido. E o livro de Romanos ainda fala sobre a relação do cristão com outros cristãos. Está no versículo 10 do capítulo 12. Fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não é odiando, não é necessariamente desabafando e falando poucas e boas, é amando. A Bíblia ensina o amor. O amor cobre multidão de pecados. O amor é o dom precioso, é supremo. E Paulo, quando ele fala como é que deve ser a relação de um romano com outro romano, ele diz que eles deveriam amar-se mutuamente.
E se Paulo escrevesse uma carta para os cristãos da igreja central de Porto Seguro, com certeza ele também poderia dizer: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amar com o olhar, amar com o agir, amar em submeter-se, amar em servir, amar em compartilhar, em ceder. Se todos nós amássemos mais, teríamos menos crises, teríamos que gastar menos tempo resolvendo problemas entre irmãos, muito menos casos de desavenças haveria se nós controlássemos o nosso gênio, a nossa personalidade. Mas quando o velho homem ressuscita, aí ela deita e rola. E nessa manhã Deus nos chama para enterrar o velho homem. E quando você enterra o velho homem, nasce uma nova criatura pelo poder de Cristo Jesus. E dessa forma, com a ajuda dele, você pode amar e agir como Cristo agiu, pisar nas pegadas de Cristo. E nos capítulos subsequentes, vamos ver também como que o cristão deve agir com o Estado. Vamos ler Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo não pede para que os cristãos façam resistência desnecessária, mas ele considera que toda autoridade foi constituída por Deus. Qual o contexto da fala de Paulo? Nos dias de Paulo, o imperador era Nero, e esse Nero foi quem prendeu Paulo e depois executou Paulo. A essa pessoa, a esse contexto maior, Paulo diz: submetei-vos, sujeitai-vos à autoridade, porque cada uma delas foi constituída por Deus. Mas haveria alguma exceção de não se submeter à autoridade? Sim. Qual? Quando a autoridade humana ela confronta com a lei moral de Deus. No entanto, quando não há essa confrontação direta, devemos nos sujeitar. Aumenta o imposto? Paga o imposto. Precisa votar? Vote. Precisa fazer suas ações como cidadão? Faça. Teve quarentena, tem a determinação do toque de recolher? Fica recolhido. Devemos nos sujeitar às autoridades. A exceção é quando elas se confrontarem. E até aqui em nossos dias nós não temos nenhum caso de confrontação direta com a lei moral de Deus. Então, vivamos o que diz Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque todas elas procedem de Deus. Procedem de Deus. E finalmente o livro de Romanos encerra com uma promessa maravilhosa. Conclui falando sobre a proximidade da segunda vinda. Romanos 13, verso 11 diz: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A nossa salvação está muito mais perto, por isso é tempo de vigiar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se consagrar, é tempo de buscar a Deus por meio das Escrituras. E eu queria te fazer um desafio. Primeiro, o desafio é você estar consagrado, santificado, porque você já foi justificado pela fé. Agora é o momento de se santificar pela fé. A santificação é um processo de aprimoramento espiritual. Dessa forma, eu vou fazer todo esforço para ter o pôr do sol começando na hora certa, que é quando o sol de fato está se pondo, e não fazer o pôr da noite. É preparar a casa na sexta-feira, é evitar serviços desnecessários nas horas do sábado. A santificação também não é só ir à igreja, não é só ser um fiel ofertante e dizimista, senão pregar essa mensagem, compartilhar esperança,
Qual a finalidade dos seus contatos, das suas redes sociais? Aproveite o tempo que você tem, aproveite a internet, aproveite o instrumento digital que você tem para compartilhar as verdades maravilhosas que temos aqui na Palavra de Deus. Se nós agíssemos mais, quem sabe cumprisse o que Ellen White escreveu e estudamos há 2 semanas passadas na lição da Escola Sabatina, onde batiza um, poderia batizar 100 pessoas. Façamos melhor a nossa parte. E uma vez mais consagrados, nós podemos ajudar o nosso irmão. E nós temos tido muitos irmãos que não têm ido mais à igreja. E o problema não é só não ir mais à igreja. O problema é que para todas as outras coisas nós temos tempo. Para trabalhar, para preparar comida, para limpar a casa. Ninguém fica 3 meses sem limpar a casa. Ninguém fica 1 mês sem se alimentar. A prioridade para as coisas relacionadas a si mesmo continuam sendo feitas. Precisamos agora visitar com todo um cuidado, se preciso nem chegar perto, mas demonstrar carinho para com os nossos irmãos. Aqueles que necessitam de ajuda. Eu não estou dizendo para você visitar todos, mas pelo menos os que estão mais próximos de você, perto do seu círculo familiar, perto do seu círculo de amizade, pelo menos esses. Pelo menos. Fortaleçamos-nos uns aos outros e dessa forma nós vamos cumprir a lei de Cristo. Dessa maneira nossa igreja poderá ser reavivada. Se você tiver oportunidade, vá à igreja. Temos tido culto sábado das 8 até as 9h30 da manhã e depois das 10 até as 11h30 da manhã, aproximadamente. Vá à casa do Senhor. Influencie outras pessoas para irem também. Mas se de nenhuma hipótese você não pode ir, é muito risco, é muita dificuldade, então pega o link das gravações das mensagens e compartilha com seus amigos. Nós podemos fazer mais, nós podemos influenciar para o bem. Agora, precisamos fazer isso enquanto é tempo, enquanto há esperança, enquanto a porta da graça não se fechou. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Façamos toda a nossa parte. Deus tem grandes coisas para nós, para a nossa igreja, para a nossa família. Será que temos desejado essas bênçãos? Será que temos sonhado com a volta de Jesus? Como é que alguém sonha com a volta de Jesus ficando 3 ou 4 meses sem ir à casa de Deus? Pense nisso. Tem pessoas que não estão indo na casa de Deus, mas estão indo trabalhar. Tem contato com o público, tem contato com pessoas todos os dias. E a casa do Senhor, e a adoração. E você que é pai, não se preocupa com o crescimento espiritual do seu filho. Nessa manhã eu queria te perguntar, Deus pode contar com você? O Senhor pode contar com você como sacerdote do lar, acordando os filhos para estudar a Bíblia, para estudar a lição da Escola Sabatina. Deus pode contar com você, que é mulher, para ser uma guerreira de oração, para ajudar na obra do Senhor. Deus pode contar com você, que é um levita, para cantar na casa do Senhor, para conduzir os louvores, para coordenar um grupo de louvor. Deus pode contar com você para os serviços de bastidores da igreja, os serviços de apoio. Deus pode contar com você, que é líder, para que a sua influência seja salvífica, seja abençoadora, que seja notável, que ela seja relevante. Deus pode contar com você, que é líder. Deus pode contar com os seus recursos para o avanço da obra de Deus nesses dias desafiadores. Deus pode contar com a sua fidelidade. Deus pode contar com a sua honestidade, com o seu testemunho. Finalmente, irmãos, Deus pode contar com a sua presença para que a casa dele esteja repleta, para que quando as pessoas buscarem a Deus, encontrem um povo unido, um povo com esperança, um povo que está aguardando a bendita volta de Jesus. Deus pode contar com você na recepção da igreja. Deus pode contar com você pregando na igreja, cantando. Deus pode contar com você ajudando nos serviços
de ensino para as crianças, adolescentes, juvenis, adultos. Deus pode contar com você para dar um estudo bíblico. Deus pode contar com suas redes sociais. Deus pode contar com seu WhatsApp, Facebook, YouTube. Temos visto pessoas que têm se redescoberto, mas pensando em transmitir a mensagem de poder. E você? Não deseja aproveitar melhor a oportunidade que hoje está à disposição de cada um de nós? Nós vamos ver um clipe. E ao ver esse clipe, que possamos submeter nossa vontade à vontade do Senhor. E que Ele transforme a nossa vida, faça o querer e o realizar. E aquilo que aos nossos olhos parece impossível, inalcançável, o Senhor possa completar. Para que possamos viver plenamente a vontade dEle em nossa vida. Não viver pelo medo, não viver aterrorizado, mas viver pela fé. A fé que transpõe montanhas, a fé que justifica, a fé que agrada ao Senhor. Vamos ver esse clipe e depois nós vamos orar, dedicando a nossa vida aos pés do Salvador. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha então você servir.
Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela nos ensina, ela nos adverte, ela nos traz esperança e ela nessa manhã trouxe a Tua mensagem para a nossa vida. A carta de Paulo aos Romanos, Senhor, tem mensagens atuais para cada um de nós. Fazemos parte do corpo de Cristo, podemos ser justificados, precisamos ser santificados, precisamos entender, Senhor, que temos que ser praticantes dessa verdade, amando ao próximo, sujeitando às autoridades terrenas e também estando alerta, pois a Tua volta está perto. Senhor, nesta manhã, há muitas pessoas que aceitam o Teu chamado para serem colaboradores do Reino, embaixadores verdadeiros. E é possível, Deus, que nesse momento haja algumas pessoas que têm vivido pelo medo, pelo terror. E eu quero Te suplicar que o Senhor troque esse coração de pedra e implante um coração de carne, um coração que vive pela fé, com coragem, seguindo o exemplo de Josué e Caleb, confiando de que o Senhor é maior do que os gigantes dessa terra, maior que os desafios de qualquer sociedade, que o Senhor nosso Deus cure, transforme, liberta e nos dê uma visão que nos faça enxergar que o Senhor está ao leme desse barco. Embora estejamos numa frágil embarcação, nós estamos com o Senhor das ondas, estamos com o Senhor dos mares, e é nesse Deus que nós queremos confiar. Ajude-nos, Senhor, em nossas fraquezas, ajude-nos naquilo que temos falhado, que o nosso lar seja uma igreja, que o nosso lar seja um pedaço do céu. Obrigado pelo Teu chamado, pelas oportunidades e por Tuas verdades apresentadas a nós nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.